Tá começando mais um episódio do Podlex. Eu sou Davi. E meu nome é Felipe Medeiros. Hoje o tema é sobre como as redes sociais afetam a saúde dos jovens. E aqui com a gente para discorrer sobre o assunto, trouxemos o psicólogo Augusto Cordeiro. Prazer, Augusto, tudo bem? Prazer, é um prazer estar aqui com vocês hoje para partilhar um pouco sobre saúde mental, né, com esse público específico que vocês estão trazendo. Eu acho que é uma dinâmica muito significativa de discussão. Então, Augusto, vê só. A psicologia é inegavelmente mais antiga do que as redes sociais, correto? Então, como funciona para vocês, profissionais, discorrer sobre o advento das redes sociais? Como é que funciona isso? Como que vocês lidam com isso em atendimento, em diferentes públicos, principalmente nos jovens? Veja, com o passar das décadas, a gente precisa se refazer, né? Se ressignificar nesse processo. E com a psicologia não é diferente, né? Não é à toa que com todo esse processo dos últimos anos que a gente vem vivenciando, né, de ciclo pandêmico, a gente, na condição de Conselho Federal de Psicologia, os conselhos estaduais também, a gente se adequou bastante a essa realidade. Né? Não é à toa que hoje a gente faz atendimentos online também, né? E, sobretudo, a gente está vendo essa nova onda, nessas últimas décadas, como você pontuou, dessa chegada, né, de forma mais intensa e maciça das redes sociais, dos meios de comunicação, né? E a gente tem se adequado para poder lidar com essas dinâmicas e, sobretudo, com os impactos que elas têm causado nas pessoas, né? E aí a gente percebe que o público hoje que mais consome internet, né, tanto no mundo quanto no Brasil, são os jovens, né? E aqui jovem a gente classifica, segundo o ECA, de 12 a 18 anos, né? Então, dentro dessa faixa etária, a gente percebe que houve um aumento progressivo do consumo. Não só consumo, como também abuso de redes sociais, né? E aí a gente tem uma série de impactos que a gente busca trabalhar. Com relação aos malefícios e benefícios que podem ou não estar associados, assim, nossa convivência nos mostra que é meio complicado lidar com as redes sociais, lidar com a internet, mas quais seriam esses malefícios e quais seriam os benefícios, se existem? Ok. Veja, a gente tem que entender que todo o ciclo de vida do indivíduo, ele tem mudanças significativas. Partindo desse pressuposto, você pontuou bem. A gente tem o positivo e o negativo, né? O positivo é o acesso à informação. Com mais presteza, mais rapidez, a gente consegue perceber que as pessoas tendem a se comunicar entre estados, entre países, com mais facilidade, só que muitas vezes a informação ela não chega com conteúdo adequado, né? E os jovens não têm esse crivo, muitas vezes, de olhar as fontes, né, de onde vem a informação, e a gente acaba percebendo que existem algumas distorções nesse sentido. Como também outras demandas, que seriam os pontos negativos, os isolamentos sociais, né, que se acentuaram no período pandêmico e, consequentemente, a gente teve mais quadros de ansiedade, de depressão, e existem estimativas que daqui para 2030 a gente tenha um número expressivo de pessoas que sejam portadoras de ansiedade e depressão no mundo. Então, como é que profissionais como o senhor na área de psicologia, psicoterapia, têm lidado com os jovens que apresentaram problemas mentais com o uso das redes sociais e outras plataformas? Por exemplo, o Instagram, né? E principalmente no período pandêmico. Veja, a psicologia parte da premissa que nós precisamos acolher todas as pessoas, né? Seja ela qual for sua condição, né? Étnica, racial, de orientação sexual, né? Então, a gente precisa entender que esse acolhimento ele acontece também com os jovens e com as suas demandas. Nesse sentido, a gente trabalha muito com a questão não só do acolhimento, mas também do entendimento, né, do quanto que isso tem impactado. Partindo desse pressuposto, a gente pensa que se a gente tem um público que consome muito conteúdo e se isola muito socialmente, a ansiedade ela tende a acontecer, né? E naturalmente a gente vai ter outros quadros também, como por exemplo, transtornos obsessivos, transtornos de personalidade, né, com relação à fisionomia, porque a gente tem um alto consumo
E ao mesmo tempo que a gente tem um alto consumo, por exemplo, do Instagram que você falou, a maioria dos jovens consomem perfis que são de pessoas que são muito renomadas, conhecidas. E essas pessoas tendem a, como eu posso dizer, trabalhar com nichos específicos, né? Como o jovem está no processo de reformulação cognitiva, que a gente tem que entender o quê? De 0 a 12 anos de idade, tudo que é absorvido pelo indivíduo é construído através da primeira classe social, que é a família. Passada para a adolescência, né, que é exatamente no período dos 12 aos 18, a gente tem um processo de desconstrução. Quando há esse processo de desconstrução, a gente tem um conflito, né? E, naturalmente, as pessoas buscam trabalhar ou estar em grupos sociais, né? Então, esses jovens pegam essas redes sociais, pegam determinados modelos, né, por exemplo, os estereótipos físicos, e daí para frente, e começam a se sentirem mal por não conseguirem se encaixar muitas vezes nesses padrões sociais, né? Seja de vida social, seja de característica física, por exemplo, pessoas muito magras, altas, com peles belas, né? E acabam percebendo que a vida vai para além das telas e que aquilo ali é um recorte, né? E cabe a nós profissionais levar esse entendimento para os jovens, que eles precisam saber que a vida não é necessariamente aquilo ali. Apesar da gente ter também uma sociedade dentro do contexto virtual, mas aquilo ali é um recorte do que as pessoas querem mostrar para a sociedade, e não necessariamente, muitas vezes, a realidade que se apresenta no dia a dia. No caso, o senhor acredita que o maior problema, vamos dizer assim, das redes sociais, da internet como um todo, em quesito de comunicação, seria a facilidade com que as pessoas se comunicam e fingem nas telas ou não? Ou o senhor acredita que o problema está intrínseco ao aparelho, aos aplicativos? Veja, a gente tem as duas vertentes, né? No campo cognitivo, a gente percebe que existe uma grande deficiência que surge, né? Se você perceber hoje, a maioria das crianças já consomem telas. Sim. De tablet, de celular, né? E é um manejo que os pais se utilizam, e aqui não cabe a nós julgar se é certo ou se é errado, porque cada contexto é específico. Se a gente tem uma mãe que é dona de casa, que trabalha, que tem 3 filhos, em algum momento ela não vai conseguir gerir tudo ao mesmo tempo. E aí ela vai precisar realmente deixar que aquela criança ou aquele jovem consuma aquilo. O problema está nos excessos, né? E aí o que acontece? Uma vez que a gente tem excessos, a gente tem, né, deficiências na atenção, na percepção, na memória, na aprendizagem. Então todos esses aspectos cognitivos são comprometidos, né? E aí a gente percebe também o movimento das escolas, que também tem uma certa dificuldade em entender essa dinâmica e lidar com o digital também, né? E no campo comportamental, que a gente pode atrelar aqui à sociedade, a gente tem exatamente esses estereótipos, né, que são estabelecidos, e pelos jovens não conseguirem muitas vezes seguir esse padrão, eles acabam ficando mais deprimidos. E a tendência natural é que eles se isolem, e a gente tenha casos de depressão e ansiedade e outras patologias. E um grande avanço da psicologia, pelo que eu tenho percebido, é que a desmistificação da ajuda psicológica, porque tinha até então um estereótipo de que buscar psicólogo né, quem está louco, para tratar de um problema, mas muitas vezes servindo mais também como um aconselhamento. O que o senhor tem a dizer? Isso é um ponto muito importante que você trouxe, né? A psicologia, ela sempre foi uma ciência que ela sempre teve uma posição muito rebaixada na sociedade. Na verdade, saúde mental de modo geral, né? Se você vê, por exemplo, estudantes de medicina, você vai perceber que já nunca se deu tanta ênfase à psiquiatria. Existe até uns discursos populares que, né, você não deu certo em determinadas áreas, você vai ser psiquiatra, né? Isso são falácias, né? Essa questão da psiquiatria, ela é de extrema relevância, porque nós somos um ser único, nós somos corpo e mente, a gente não pode dividir isso, né? E quando a gente fala de patologias, a gente entende que é a expressão física de algo que está dentro do campo cognitivo, ou seja, dos pensamentos. A teoria que eu trabalho, que é cognitivo-comportamental, a gente acredita muito nessa premissa, que os comportamentos disfuncionais, negativos com relação a si mesmo, ao outro, ao futuro, eles têm como origem o pensamento, né? E o pensamento é basicamente o conceito da psique humana,
né, do pensar, do refletir. Então, a gente precisa desmistificar esse conceito que existe com relação à psicologia, né? E a gente precisa trabalhar com prevenção, né? A gente tem uma cultura nacional de não trabalhar com prevenção, muitas vezes, para N problemáticas que a gente tem socialmente falando, né? E a ideia é que a gente trabalhe com prevenções para a gente não ver essas ondas surgindo. Mas hoje a gente trabalha basicamente remediando esses processos, né? Então, cabe às pessoas entenderem que você não tem que esperar um quadro expressivo de ansiedade generalizada, de depressão, de fobia, de pânico, para poder necessariamente buscar uma ajuda psiquiátrica ou psicológica, né? Qualquer situação que fuja do seu controle, né, digamos assim, que você não consiga gerir sozinho, já é um ponto de partida para você buscar, né, o aconselhamento, a psicoterapia. Então, quais seriam as melhores formas de buscar essa prevenção, como essa prevenção funciona? Porque eu não sei se o senhor conhece, mas existem muitos movimentos nas redes sociais, principalmente no TikTok, por causa do algoritmo que é muito avançado, de pessoas relatando as próprias experiências com demasiados transtornos, diferentes transtornos, e fazendo com que os jovens que assistam busquem ajuda profissional, mas tem uma outra vertente que a gente está dizendo que busca, entre aspas, o diagnóstico, e por se conectar com as experiências que as pessoas estão relatando, dizem, então é isso aí que eu tenho, eu acho que é isso daí, e começam a agir como se fosse uma verdade absoluta, sem buscar um profissional. Perfeito. Esses são os ônus e bônus das redes sociais, né? O bônus é exatamente você poder se conectar com outras pessoas que sentem e passam pelo que você passa, né? Historicamente falando, nós somos seres criados para estar em grupos sociais, né? E aí é que está a disparidade entre você ter um isolamento e entre você se conectar com outras pessoas, né? E é preciso que haja uma conexão para além dela. A gente precisa dessa conexão humana, do toque, da presença, do cheiro, né? Naturalmente falando e biologicamente falando, em todo o processo evolutivo do ser humano, isso é significativamente importante, né? Mas a rede social, ela traz essa positividade, né? Que é exatamente o quê? Você encontrar na tela do celular ou de um tablet, enfim, do outro lado da telinha, uma pessoa que tem o que você tem, que sente o que você passa. Só que aí existe um limiar, onde a gente precisa dividir, né? Você se conectar com a dor do outro, mas ao mesmo tempo você não acreditar que aquilo é o suficiente para você ficar naquele espaço, né? E para isso a gente precisa entender que existem profissionais habilitados, pessoas que, né, estão prontas e preparadas para poderem atender essas demandas e, sobretudo, avaliar, né? Nem tudo necessariamente é patologia, mas as pessoas tendem naturalmente, nesses movimentos de identificação, patologizar as coisas. Né? Então a gente precisa ter muita cautela, né? E os jovens precisam ter esse filtro. Se você percebe que você tem movimentos ansiogênicos, depressivos, então busca se conectar com pessoas responsáveis, né, se é menor de idade, para poder ter exatamente um momento com um psicólogo para avaliar, né? Tudo começa a partir de uma avaliação. Então, a gente precisa primeiro fazer esse processo de avaliação para saber se existe algo, sim, estabelecido como patologia ou não. Então, a prevenção seria procurar uma avaliação? Sim. E eu digo isso porque, pessoalmente, eu fui uma dessas pessoas. Eu cresci com o TDAH não diagnosticado. Por causa das redes sociais, eu busquei entender sobre o assunto, mas ainda foi uma barreira muito grande quebrar essa identificação só virtual e procurar ajuda profissional, e procurar uma avaliação, e cravar um diagnóstico. E assim, para mim, como eu poderia buscar esse diagnóstico mais cedo, por exemplo? Eu dependeria de um adulto, ou existe algum programa, existe algo que os profissionais façam para, impulsionar essa avaliação, essa prevenção? Veja, você trouxe uma questão significativamente importante. A gente está falando de um grupo atual de jovens que tendem a ter determinadas patologias, como o TDAH, que você pontuou, mas a gente percebe que muitas vezes existem pais muito, como é que eu posso dizer, engessados com relação a certos temas,
né? Sim. E aí é difícil, porque assim, para quem um jovem hoje vai recorrer? Né? A primeira pessoa que o jovem tem confiança, né, na teoria e até na prática, muitas vezes, são os pais. Os pais, os familiares, os cuidadores, né, que estão ali. Só que muitas vezes quando você chega com a demanda, com essa identificação, a primeira coisa que eles fazem é diminuir e invalidar aquilo que você está sentindo. Isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa de internet, né? Vai buscar Deus que passa, né? Ou seja, a gente tem falácias e discursos que não são, né, muito bem aceitos no quesito de acolhimento. Então, assim, o que eu diria, no mesmo jeito que a gente tem uma rede para você acessar certas informações, identificar, você também tem uma série de profissionais também dentro dessa rede. Então, assim, as plataformas hoje, por exemplo, você citou, foi citado o TikTok, o Instagram aqui, existem diversos perfis de profissionais que você pode estar se conectando com eles. Né? A gente tem também, até nos campos universitários, por exemplo, serviços sociais. Claro, no SUS a gente não tem tanta abertura ainda para esse quesito, para você ter essa busca espontânea. Né? E aí as políticas públicas a gente espera que evoluam com o passar das décadas, né? Para a gente poder ter, quem sabe, um atendimento de maior qualidade. Mas, de qualquer modo, a ideia é o quê? Busque sempre ajuda. E se você já se utiliza daquela plataforma virtual para se identificar, por que não buscar pessoas também que estão habilitadas ali dentro? Sim. E só mais um questionamento que eu queria levantar. É que, principalmente em relação à pandemia, como é que um conselho que o senhor daria para os jovens a filtrarem melhor as informações do saudável e do não saudável? E até mesmo para criar alguns elos com os pais, com responsáveis, até mesmo com profissionais. O que o senhor diria? Bom, para os jovens eu diria, na mesma proporção que existe ousadia, que existe impetuosidade para certas coisas, você também tem que buscar essa questão de perceber o que você sente diante daquilo que você recebe. O nosso maior marcador são as nossas emoções. Né? Então a gente precisa primeiro avaliar qual o impacto que aquele tipo de informação que chega a mim está me causando. Exemplo, eu sou um rapaz de estatura baixa e aí não tenho um estereótipo físico musculoso. E aí eu vou e entro na internet e a gente tem aqueles padrões sociais, a gente tem figuras públicas que têm corpos exuberantes que a sociedade meio que coloca como sendo um padrão social. Se eu consumo aquele material e eu me sinto deprimido, eu me sinto triste, aquilo já é um ponto de partida para eu perceber que aquilo não é construtivo para mim. Então, automaticamente, né, eu tenho que buscar coisas que me tragam bem-estar. Então, dentro dessa perspectiva dos jovens, a ideia é o quê? Primeiro, você precisa avaliar aquilo que te traz bem-estar, obviamente o que é lícito também, né? E entender que aquilo que você não consegue gerir sozinho, você precisa pedir ajuda. Eu gostaria de perguntar se existe nos padrões de atendimento alguma rede social cujos jovens tenham demonstrado estatisticamente mais problemas utilizando e como é feito a diferenciação do tratamento, principalmente na sua área, com relação a outros vícios, por exemplo, se existe uma diferença significativa. Veja, a gente percebe que geralmente o nosso cérebro ele é extremamente elástico, digamos assim, né? E a gente precisa entender que dentro das neurociências a gente tem que estimular as crianças e os jovens a utilizarem ele com toda a capacidade e potencialidade que é possível. Algumas plataformas que alimentam muito as questões da visão, audição, né? Isso, de certo modo, endurecem, né? Dificultam esse processo de aprendizagem. Então, essa elasticidade ela não acontece. Então, é importante a gente perceber o quê? Por exemplo, hoje, qual a plataforma que mais me dá esse tipo de informação? Nós temos duas. O YouTube e o TikTok. Né? Porque a gente tem eu posso dizer, uma chuva, né, de informações que geralmente lidam exatamente com esses aspectos, né, e aí a pessoa tende a dificultar esse processo de evolução neurológica. Né, então cabe às pessoas buscarem diminuir o ritmo e a intensidade de consumo. Né, e nesse sentido, qual a ideia? É você tentar estabelecer parâmetros. Né,
Porque uma vez que a gente não estabelece um parâmetro, um limite para aquele consumo, você percebe que a gente tem um adoecimento, né? E hoje a gente já tem, por exemplo, algumas patologias que já são oriundas exatamente desse consumo abusivo. E sobre questões de prevenção, o que o senhor aconselha para os jovens? Veja, para os jovens é você realmente ter equilíbrio. A vida não gira em torno de telas, né? E por mais que exista uma busca por identificação social, né, todo mundo sempre tem uma necessidade de se conectar com outras pessoas, e a gente tem muitas vezes um estilo musical, a gente tem um estilo de roupa, a gente tem, como eu posso dizer, uma comunicação verbal e não verbal, né, de conexão entre as pessoas. E a ideia é o quê? Que você possa exatamente fazer esse movimento de saber filtrar o que é que você consome. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Se os jovens querem tanto que os pais, os cuidadores, os responsáveis e as escolas, por exemplo, deem espaço para eles, eles precisam também mostrar essa responsabilidade, né? Juventude é sinônimo de transição. Então a gente está saindo de uma fase de infância e a gente está passando para uma fase de jovem adulto. E nesse processo de transição existe a oscilação de humor. Mas ainda assim você precisa lidar com isso e saber exatamente trabalhar esses aspectos, né? De mostrar para as pessoas que estão ao teu redor exatamente que você tem equilíbrio, que você sabe gerir o seu tempo. Uma das grandes dificuldades de atendimento clínico que se percebe, pelo menos na minha ótica, é exatamente que os jovens querem esse respeito por parte dos pais, mas eles mesmos não se limitam a serem respeitados porque extrapolam os limites. Então, para os jovens seria isso. Então, para finalizar, por causa do nosso horário, existem em algumas redes sociais, principalmente o Twitter, algumas subcomunidades. Eles usam uma tag específica e geralmente são pessoas com algum tipo de transtorno que tentam se encontrar nessas comunidades e elas usam essas comunidades para se reafirmar. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno alimentar usa aquela comunidade para encontrar pessoas parecidas para se reafirmarem. Além da informação, elas não se importam muito com isso e ficam se reafirmando. Então, para uma pessoa que está presa nesse ciclo, para uma pessoa que já está meio que infiltrado com essas ideias, que já usa as redes sociais há muito tempo desse jeito, que acredita que esse comportamento é o certo, é o saudável, como é que se quebraria esse ciclo? Eu acho que você tem que utilizar o crivo do raciocínio lógico. E tirar essa visão fechada, né, com relação ao grupo e parar e se autoavaliar. Porque terapia é um processo de autoconhecimento. Perfeito. A gente solicita que as pessoas elas façam imersão interior e busquem entender como elas funcionam. Então, dentro desse contexto, a gente pede o quê? Que as pessoas parem e reflitam. Aquele tipo de grupo, ele me traz mais benefícios ou malefícios? Eu me conecto mais ou menos com a sociedade. Quando eu digo a sociedade em geral. Porque por mais que a gente se identifique com certos grupos, como por exemplo esse que você citou, de pessoas que têm determinado transtorno, mas a gente não só vive com aquele grupo social. Você vive com diversos outros grupos. E aí você precisa parar e fazer esse crivo pessoal. Tá, hoje eu me conecto com esse grupo, mas e com os demais? Como é que está a minha convivência? Porque quando eu faço esse movimento de restrição, eu me privo de viver outras experiências ao longo da minha vida. De ter outros tipos de relações também, de aflorar certas relações. Então, o que eu diria para o jovem é exatamente isso. Primeiro, avalie o quanto que aquele grupo te faz bem e te faz mal. Claro, a gente tem uma porcentagem boa, porque você tem pessoas que passam pelo que você passa. Mas, ao mesmo tempo, você precisa avaliar se aquilo está passando como eu posso dizer, do normal e passando para o anormal. Para o patológico também, onde você cria uma certa dependência daquele espaço, e você fica bitolado literalmente aquilo, como sendo a única palavra de afirmação ou a única verdade absoluta. A verdade ela é muito ampla, então a gente não pode rotular e taxar certas coisas como sendo aquilo como específico e único para a vida do ser humano.
Então, se possibilite sair um pouquinho dessa caixinha, pensar diferente, escutar o que o outro do teu lado pode falar para você, não como uma crítica destrutiva, mas como uma crítica construtiva, e se colocar na posição de reflexão, né, para que você consiga achar melhores respostas para si. Muito obrigado pelo seu tempo, Augusto. Eu acho que o nada. papo foi muito produtivo. A gente ficou, como é que eu posso dizer, bem claro essa tecla de o quanto a terapia é um processo que vem de si e o quanto a gente precisa, às vezes, se desprender um pouco do que a gente está lá vidrado e gostando muito e achando aquilo no máximo para sentir realmente a, entre aspas, vida real e parar e refletir um pouco sobre si. Então, muito obrigado. Eu acho que esse é um papo que muito jovem precisa escutar, principalmente de um profissional. Perfeito. E que essas palavras rendam muitos bons produtos, rendam Muitos bons frutos, né? muitas pessoas sendo ajudadas, sendo amparadas por tais conselhos. Perfeito. Estamos aqui à disposição, né, para vocês e para quem precisar, né, para a gente ajudar tanto vocês gerando conteúdo quanto a gente aqui também trabalhando com esse público. Muito obrigado. Galera, por favor, sigam a gente nas redes sociais, sigam o Augusto também, a gente vai estar deixando as redes sociais aí em algum lugar na tela. E muito obrigado, até o próximo episódio. Muito obrigado a todos pelo seu tempo, pela sua atenção.